A paraxá dessa semana é a paraxá Kitetse. Essa paraxá, ela, como todas as paraxás do último livro da Torá, são as mitzvot, né? Então, que Moshe, né, que Moisés está dando para o povo. Então, Moisés continua a ensinar, né, as mitzvot, né, para aquela segunda geração, né, que estava dentro do deserto. E ele começa a falar, então, da devolução de objetos, né? Então, Moisés fala para aquela geração que se você achar um objeto, você deve devolver esse objeto e procurar o verdadeiro dono, né? Então, ele começa a contar isso para aquela geração, começa a falar da importância dessa mitzvot, né? Para a segunda geração do deserto. E o Midrash traz uma explicação muito boa, uma história bem legal sobre por que nós devemos cumprir as mitzvot, né? E o Midrash fala que certa vez o rabino Samuel Bar, filho, né, de Suserati, ele vivia em um reino, né, próximo ao reino, e daí ele achou um bracelete de ouro, né? Então, um bracelete de ouro cravejado em pedras, valia muito dinheiro aquele bracelete. E aí ele achou o bracelete e ele descobriu que aquele bracelete era o bracelete da rainha. Então a rainha falou o seguinte: a rainha deu a seguinte ordem. Ela gostava muito daquele bracelete e ela falou: então, eu quero que vocês já achem meu bracelete no máximo até 30 dias. Se ninguém achar meu bracelete em 30 dias, eu vou pegar aquela pessoa, vou pegar a pessoa que está em posse do meu bracelete e eu vou mandar executar essa pessoa. E sim, e daí é, passaram-se 30 dias, o rabino esperou passar o tempo que a rainha deu, né? E o rabino foi e chegou lá de frente à rainha e falou: Olha, eu tô com o seu bracelete, eu queria devolver ele. E aí a rainha falou: Bom, você não escutou minha ordem, né? Eu falei que se passassem 30 dias e não me devolvesse o meu bracelete, se eu ia encontrar, se eu iria mandar executar a pessoa que estava com o bracelete. Ele falou: Então, eu achei o seu bracelete já tem mais ou menos os 28, 29 dias. Mas eu quis entregar depois de 30 dias para você entender uma coisa só. Que eu estou entregando não é porque você pediu ou porque você ameaçou as pessoas de morte após 30 dias. Eu só estou te entregando porque o Criador falou que nos deu um mandamento que nós devemos devolver os objetos que pertencem às outras pessoas. E assim a rainha ficou muito feliz. Ela quis oferecer um prêmio também para o rabino, 1.000 peças de ouro, só que o rabino não aceitou. Falou: Não, eu não quero ouro. Eu estou cumprindo a mitzvot. Eu não tenho que ganhar nada por cumprir a mitzvot, nem dinheiro. E daí, essa história, então, ilustra muito bem para a gente o porquê de cumprir os mandamentos, né? Então, deve-se cumprir os mandamentos não por prêmio, não por visibilidade, mas sim porque o Criador mandou a gente cumprir os mandamentos, né? Cada um com os seus, né? Bom, logo depois Moisés começa a falar de algumas outras leis, né? Então, leis diversas, né? Algumas também ligadas a animais. Então, ele fala o seguinte: ele fala se a pessoa observar que, por exemplo, vou ilustrar para vocês a mitzvot. Imagine que você está num campo andando e daí você vê que uma pessoa está com, sei lá, um burro, um animal de carga, e aquele animal de carga ele está carregando muito peso, mais peso do que ele aguenta. Moisés disse que Hashem, né, falou o seguinte: se você vê um animal carregando ou tendo um esforço maior do que ele pode fazer, então o seu objetivo é ajudar o animal. Então, Moisés falou: se você vê um animal carregando um peso maior do que ele pode carregar, então você tem a obrigação de pegar o peso desse animal, retirar dele e você mesmo carregar uma parte desse peso.
porque você não deve infligir sofrimento ao animal, né? Logo depois, ele começa a falar, então, que não se deve pegar o ovo de um pássaro, por exemplo, o ovo de um pássaro ao qual, né, a mãe está próxima, né? Então, justamente por conta do mesmo, o mesmo objetivo, né, não causar sofrimento aos animais, porque imagina que a pessoa está com fome e quer comer um ovo de um pássaro, achou um ovo, né? Hoje em dia a gente vai no mercado, né? Mas antigamente não tinha isso. Eles subiam em árvores e pegavam os ovos para poder comer. Imagina que você achou um ovo e você quer comer aquele ovo. Se a mãe está próxima, você não deve pegar aquele ovo, porque você vai causar sofrimento para o animal. Então, você deve esperar a mãe sair para você poder pegar os ovos, e ela não vê que você está pegando, ou então você desiste. Ou um ou outro. A Torá diz: você não deve pegar o ovo com a mãe próxima, porque você vai estar causando sofrimento. E o Midrash fala que o Criador recompensa a pessoa que cumpre essas mitzvot com mais anos de vida. Então, a pessoa que cumpre essa mitzvot simples, já é apenas de não pegar o ovo que está no ninho e a mãe esteja observando, né, para não causar sofrimento a mamãe pássaro, a pessoa é recompensada com mais anos de vida. Bom, e daí o Midrash continua, né? Ainda assim falando de animais, né? Moisés fala que não se deve colocar para trabalhar, não se deve colocar ao mesmo tempo dois animais distintos para fazerem o mesmo trabalho. Por exemplo, para arar a terra. Então Moisés disse que é proibido você colocar o burro e o boi para poderem arar a terra ao mesmo tempo. Por quê? Porque o boi é muito mais forte do que o burro, né? Então o boi vai conseguir arar a terra melhor do que o burro. E isso pode causar, de certa forma, um sofrimento para o animal que é menos capacitado do que o outro, né? Então, para você não causar sofrimento, até mesmo nesse caso, Moisés falou que não se pode colocar dois animais juntos para realizarem o mesmo serviço. Logo depois, Moisés começa a falar sobre as leis de conversão. Então, ele decide falar das leis de conversão específica para cada povo. Então, ele fala o seguinte: primeiro, ele fala dos amonitas e dos moavitas, né? Então, tanto os amonitas quanto os moabitas, os homens, eles não poderiam se converter ao judaísmo. Por quê? O Midrash explica que os moavitas e os amonitas, eles são descendentes de Lot, né? Do sobrinho de Abraão. E eles deveriam ser gentis com o povo judeu. Por quê? O povo judeu é, de certa forma, parente, né, do povo amonita e dos moabitas, porque Lot era sobrinho de Abraão. Então, eles deveriam ser gentis com o povo judeu, só que não. A gente consegue observar aí que eles atacaram o povo judeu, contrataram um Bilã, né, para poder amaldiçoar o povo judeu. E o Midrash fala que somente as mulheres amonitas e moavitas elas poderiam se converter ao judaísmo, que é o caso de Ruth, né? Por que então as mulheres poderiam se converter e os homens não, né? O Midrash explica, como foram os homens que causaram a guerra e não foram as mulheres, e como foram os homens que arquitetaram o plano de afetar espiritualmente e fisicamente o povo judeu, então as mulheres não sofreram com isso, entendeu? As mulheres não tiveram parte nisso, e sim os homens que tiveram parte. Então, como as mulheres que não tiveram parte nisso, então as mulheres têm direito de fazerem parte do povo judeu, né? Porém, os homens não, né? Nem os moabitas, nem os amonitas. Bom, logo depois é falado sobre os edomitas, que são os descendentes de Esav, né? Do irmão de Jacó. E eles falam que Edom só podem se casar com os judeus depois da terceira geração. Então, somente depois da terceira geração que eles podem se casar. E por que tem que esperar esse tempo para eles poderem
para poder ser aceito, né, um convertido de Edom. E daí, o Midrash fala porque eles negaram passagem ao povo de Israel, né? Então, na verdade, se os edomitas eles permitissem, né, que o povo judeu passasse pelas terras deles, eles chegariam facilmente na terra de Israel, na terra de Canaã. Porém, eles não permitiram. Então, por conta disso, só podem se casar com o judeu depois da sua terceira geração. E o Midrash fala que eles também deveriam tratar bem, né, o povo de Israel. Por quê? Porque Jacó e Esaú, eles eram irmãos, né? Então, ambos eram da mesma família. Então, por conta dessa proximidade de serem povos irmãos, né? Os edomitas deveriam tratar bem o seu povo irmão, que era o povo de Israel. Só que, mais uma vez, não. Eles trataram mal. Bom, o casamento com o egípcio também só poderia acontecer após a terceira geração de egípcio. Né? E por que o Midrash fala, né? Pô, mas por que deveria se deixar um egípcio converter ao judaísmo? Pô, o egípcio, ele escravizou o povo judeu durante tanto tempo. Por que ele não pode se converter ao povo de Israel? Por que ele não pode entrar no meio do povo judeu? Por que ele pode, na verdade, entrar no meio do povo judeu se ele fez tanto mal para o povo judeu? E daí o Midrash explica que, na verdade, os que fizeram mal ao povo judeu foi justamente o reinado daquele faraó. Porque o reinado dos faraós anteriores não fizeram mal ao povo judeu, que é como a gente observa quando o povo judeu chegou no Egito, né? Então, quando o povo judeu chegou no Egito, que tinha o José, então Yosef, né, eles trataram muito bem o povo judeu. Inclusive deram terras para o povo judeu, deram gado para o povo judeu. O povo judeu estava passando fome, então teve um local para ficar. Então, o Midrash fala que eles têm direito a se converter, né, entrar a fazer parte do povo judeu, porque eles, justamente porque eles fizeram também bem ao povo judeu, não só fizeram mal, em determinado momento fizeram mal, mas em outro determinado momento também fizeram bem. Então eles tinham o direito de se converter também ao judaísmo. Bom, passando para outras mitzvot, né? Esse livro fala muito de mitzvot. O Moisés começa a falar para aquela geração, então, sobre o exército, né? Então, mais uma vez, ele fala que para o exército ir para a guerra, ele deveria estar bem fisicamente e espiritualmente. Se uma pessoa não estivesse bem fisicamente nem bem espiritualmente, ele não deveria ir para a guerra, pois ele iria atrapalhar os outros guerreiros, né? Os outros combatentes. Bom, outra coisa, nenhuma transgressão deveria ser feita no acampamento. Então, o povo de Israel, ao contrário dos outros, o povo judeu, né, ao contrário dos outros povos, né, quando você vai ver que eles iam fazer guerra, e eles faziam um acampamento, e era um lugar sujo, né, onde tinham muitas doenças, no judaísmo é proibido. Então, quando o exército vai para a guerra, o acampamento tem que ser o local mais limpo possível. Deve ser um lugar extremamente higienizado, fala o Midrash, né? E não um local sujo. E deve ser um local onde não deve ser cometido nenhuma transgressão. Então, aqueles que vão para a guerra, eles não devem cometer nenhuma transgressão, e só fazerem a vontade do Criador. Logo depois, Moisés começa a falar sobre... só deixa eu ver aqui. Sim, tá. É justamente aqui, complemento. Moisés começa a falar sobre as colheitas, né? Então, Moisés vai explicando para aquela segunda geração que todo agricultor, né, todo dono de terra, ele deveria dar 1/6, ou seja, de tudo que ele plantou, 1/6 seria para os pobres, entendeu? Então, vamos supor aqui que sei lá, um produtor, o cara fez 6 toneladas de milho. Então, 1 tonelada ele deveria fornecer para as pessoas pobres. E as outras 5 toneladas ficaria para ele, que é fruto do trabalho dele. Bom, e por que isso? Mas, pô, o cara não arou a terra, o cara não trabalhou, o cara não fez isso, mas isso não seria o mérito dele ficar com toda a plantação?
E aí o Hashem fala o seguinte: alguém pode construir uma casa sem eu ter dado a ele antes? Ou seja, alguém pode ter alguma plantação, alguém pode ter algum bem material se o Criador não te deu? E o Criador complementa, segundo o Midrash: o que quer que esteja sobre os céus é meu. Ou seja, tudo que existe é do Criador, né? A terra, a água, os animais, tudo pertence ao Criador. Então, na verdade, o Criador está sendo muito bonzinho, né? O Criador está deixando só um seis avos de você dar para os pobres, o restante fica para você. Por quê? Porque a terra é do Criador, a terra não é do ser humano, entendeu? Quem é o dono da terra? O Criador. Quem é o dono dos animais? O Criador. Quem é o dono do universo? O Criador do universo? É o Criador. Hashem, é Deus. Então ele tem direito, ele criou, ele fez o universo, não o ser humano. Então por isso que ele fala: se eu estou mandando para você dar seis avos, você dá, porque esse seis avos, na verdade, tudo que você plantou é meu. Eu que estou deixando você ficar com seis avos. Toda a propriedade, tudo que existe é meu. Eu sou o criador e não você. Pelo mérito do seu trabalho, você pode ficar com seis avos. Mas seis avos são para os meus filhos mais pobres. E aí, ele fala isso para aquela geração. E Moisés vai complementando, né? Se um proprietário deixar, por exemplo, ele está catando os alimentos, né, na plantação. Se ele deixar cair algum alimento no chão, ele não deve voltar para poder pegar esse alimento. Porque esse alimento também deve ser destinado para as pessoas que estão com fome e passam pelo campo dele. Então, Moisés também fala isso para aquela geração. Além de deixar seis avos para as pessoas mais pobres, qualquer resíduo que caísse, né, durante um transporte, né, da colheita também deveria ser deixado para as pessoas mais pobres. O Midrash conta uma história muito legal, né, que o Rabi Hanan, né, era um sábio do Talmud e ele tinha uma condição financeira boa, porém tinha um outro rabino, o rabino Shimon Bar, que ele não tinha uma condição financeira muito boa, né? Então o Rabino Yohanan, ele andava no caminho, deixava algumas moedas caírem, sem o outro rabino ver, para o outro rabino também não ficar envergonhado, e assim ele fazia a sua tzedakah, né? Ele deixava algumas moedas cair no chão, andava, fingia que a moeda nem era dele, e que a moeda na verdade do criador, ele está fazendo a doação pro seu irmão, e o rabino que estava logo atrás, que era o rabino Shimon Bar, ele pegava essas moedas, pensando que, poxa, eu achei essas moedas aqui. E daí, dessa forma, ele fazia as doações para as pessoas mais pobres, né? Sim. Outra coisa. O Midrash também fala que o proprietário, né, o agricultor, ele deveria deixar que os seus funcionários desfrutem dos alimentos, né? Então, por exemplo, o homem planta maçãs. Então, ele deve deixar que, se o seu funcionário estiver com fome, que quiser levar uma parte para sua família, de uma parte suficiente para sua família, ele também deveria deixar ele fazer isso, né? Porque ele está trabalhando na terra, então ele tem direito também de usufruir. Comer, né? Óbvio, com a porção. O funcionário não pode tirar uma parte para vender, tem que tirar uma parte suficiente para ele e para a família dele. Bom, e agora, finalizando a Paraxá, indo para as últimas mitzvot, Moisés fala um pouco sobre o relacionamento com outras... relacionamento com a cativa, né? Com alguém que foi cativo em uma guerra, né? Então ele fala o seguinte: na verdade o Midrash fala que era normal naquela época os exércitos fazerem o seguinte: eles mandarem, por exemplo, um exército, eles mandam suas filhas na frente para poder distrair o exército e o exército vinha logo atrás. Então acontecia que algumas mulheres elas eram capturadas, né? Então eles não iam matar as mulheres, a não ser que as mulheres tentassem fazer alguma coisa com eles, né? Então eles capturavam essas mulheres e o Moisés fala o seguinte para aquela geração, a mitzvot que Hashem deixou, né?
a mitzvot do soldado judeu casar com a cativa, né? Casar com uma pessoa, com uma mulher que foi presa durante a guerra. Então, Hashem fala o seguinte, né? Se eu proibir os judeus de se casarem com não judias cativas, alguns soldados podem ser derrotados pelo Yetzer Hará. Ou seja, o Criador já sabia que o ser humano, que o soldado judeu iria fazer isso, que ele iria querer se casar, que ele iria querer ter uma relação com uma cativa, né? Então, Hashem falou, não tem problema se ele quiser casar com a cativa, mas vai ter alguns requisitos que ele vai ter que fazer. Primeiro, assim que ele anunciar que ele quer casar com aquela mulher, deverão raspar a cabeça dela e deverão deixar a unha dela crescer e ela vai continuar dessa forma durante 1 mês. E logo depois, se ela sentir necessidade, ela poderá se converter. Então, por que o Criador fez isso? O Criador fez o seguinte: bom, vamos ver se esse soldado judeu realmente ama essa mulher ou se é só um desejo da alma animal, um desejo do Yetzer Hará. Então a mulher deveria raspar a cabeça, isso se a mulher também quisesse casar com o soldado, então a mulher deveria raspar a cabeça e durante 1 mês ela não poderia se cuidar, né? Então ela ficaria bem feia, né? Então ficaria com as unhas grandes, com a cabeça raspada. E daí, se o soldado, depois de 1 mês convivendo com a mulher dessa forma, ele quisesse casar com ela, aí ele poderia, porque dessa forma ele está mostrando que ele vai casar com aquela mulher, não é porque aquela mulher era bonita, não é porque aquela mulher é assim ou assada, porque realmente ele gostou daquela mulher. Realmente existe amor naquela relação, né? Porque se for algo físico, quando a mulher ficar feia, o soldado não vai ter mais atração pela mulher, e aí vai acontecer um casamento que não deveria acontecer, né? O casamento deve acontecer quando existe o amor entre as pessoas, né? Bom, logo depois, a Torá começa a falar sobre o divórcio, né? Então, segundo o Midrash, né, e a Torá, a lei oral e a lei escrita, a Torá permite o divórcio. Então, a Torá permite que as pessoas se divorciem, né? Que o homem se divorcie da mulher. Porém, Moisés fala para aquela geração que as pessoas têm que ter muita certeza, porque o casamento é algo muito sério, extremamente sério. Então, para a pessoa se separar da outra, ela só deve se separar assim, no último caso que eles devem se separar. Caso contrário, eles devem procurar se reconciliar, achar uma forma de voltar a uma fase boa no relacionamento e se separar só assim, não tem jeito, a gente não gosta um do outro mesmo, acabou o amor, e aí dessa forma, aí sim poderia se separar, porém sendo a última alternativa, entendeu? Encerraram-se todas as outras alternativas, então tudo bem, não tem problema, separa. E o Midrash traz algumas frases sobre o relacionamento, né, do homem e a mulher, né? Então ele fala que o homem ele tem que, assim como fala em Jó, né, que ele fala sobre o marido que ama a esposa como a si mesmo e a honra mais do que a si mesmo, né? Então o Midrash fala aqui em Jó, né? Então é dito que o homem ele deve honrar a sua esposa mais do que ele mesmo. Ele deve demonstrar a honra maior para a esposa do que sobre si, né? E o Midrash continua, né? Falando justamente desse trecho de Jó, né? E fala em Jó, né? E você saberá que sua tenda estará em paz. Então o Midrash fala que quando você honra a sua esposa mais do que você mesmo, você terá um bom lar, você terá um lar de paz, um lar de harmonia, você vai conviver bem com a esposa, conviver bem com os filhos e etc, né? Bom, tem uma história muito legal, né? O Midrash não conta essa história, mas eu acho legal contar essa história, que é uma história justamente sobre divórcio. Então,
certa vez, né, o Rabi Akiva, né, o grande sábio do Talmud, ele estava lá na sinagoga e chegaram um casal, na verdade, chegaram um homem e uma mulher, né, um casal, e eles falaram, Rabino, olha só, a gente quer se separar. E o Rabi Akiva falou, não, mas vocês têm certeza? Qual o motivo de vocês estarem se separando? E o homem e a mulher eles falam, nossa, a gente tem um sonho de ter filhos, né? E aí, mas só que a gente não consegue, já estamos há 10 anos casados e até hoje minha esposa não conseguiu engravidar, não sei se o problema é comigo, se o problema é com ela, não sei. Sei que a gente já tentou mais de 10 anos e a gente não conseguiu ter um filho. E a Torá permite, né? Se o casal passar determinado tempo sem ter um filho, se eles quiserem, se ambos quiserem se separar, eles podem se separar. E era o caso. E aí o Rabi Akiva falou, mas vocês têm certeza que vocês querem se separar? Vocês podem continuar tentando. Não, Rabino, a gente quer se separar, porque a gente não consegue, já tentamos 10 anos, não vamos conseguir. O Rabino falou, tudo bem, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Só vou assinar o divórcio de vocês se vocês derem uma festa. E aí o, o Rabino, o casal, né, fica falando, nossa, poxa, o Rabino pediu pra gente dar uma festa? Ele falou, sim. Então, assim como o início do casamento de vocês teve uma festa, eu quero que o final do casamento de vocês também tenha uma festa. Eles falaram, tudo bem. E aí eles fizeram a festa, chamaram um monte de gente, e foi bebida pra lá, bebida pra cá, e bolo, e tudo que vocês podem imaginar que tem de bom numa festa, música. E aí o homem começou a beber, começou a beber demais da conta. E aí ele falou assim para a mulher, né? Já estava bêbado, né? A mulher ia para a casa dos pais, né? E ele iria continuar na casa, né? E ele falou o seguinte: olha só, você vai para a casa dos seus pais, então eu vou te dar o direito, já que você vai ficar na casa dos seus pais, você não vai ficar nessa casa, eu vou te dar o direito de você levar qualquer coisa que você quiser daqui de casa. Pode pegar desde a joia, pode pegar o móvel mais caro, pode pegar o que você quiser. O que você quiser dessa casa de mais valioso é seu. E aí o homem começou a beber, beber, até que deu um momento que ele deu PT, deu perda total. E aí ele desmaiou, entrou em coma alcoólico, de tanto beber na festa. E aí, no outro dia, ele vai, acorda, e quando ele acorda, ele vê a sogra dele, toma um susto, né? Ele falou, ué, o que minha sogra tá... O que aconteceu? A última vez eu tava bebendo na festa, o que minha sogra tá fazendo aqui? E aí a esposa dele aparece. Ele falou, ué, mas onde eu tô? A esposa falou, você tá na casa dos meus pais. Ué, mas o que eu tô fazendo aqui? Aí ela falou o seguinte, você disse para mim que eu poderia levar a coisa mais valiosa que tinha dentro da minha casa. E a coisa mais valiosa dentro da minha casa é você. E aí os dois desistiram de se separar e foram no Rabi Akiva. O Rabi Akiva deu uma bênção para eles e eles se casaram. Se casaram não, já estavam casados, eles conseguiram ter um filho, né? Depois de 10 anos tentando, o Rabi Akiva deu uma bênção para eles e eles conseguiram ter um filho. E dessa forma eu finalizo a paraxá dessa semana. Bem brevinha, né? Bom, Bem brevinha, tá bom. Vocês acharam? vou só dar minha opinião agora. Deixar minha opinião agora. Essa última história que eu contei, ela não tá na paraxá, mas eu coloquei porque tem a ver, né, com o assunto, né, fala de divórcio. Bom, nessa paraxá, fala um pouco sobre amor, né? Então, sobre relacionamento. Quando, na verdade, o soldado judeu ele só poderia casar com a cativa se ele amasse ela de verdade. Se o que existisse ali entre os dois fosse amor, e não apenas atração física, né? Por isso que a mulher tinha que ficar careca e a unha crescer, para demonstrar que ele realmente tinha amor por essa mulher. Bom, desde que a gente nasce, né? E qual era o tema que eu queria trazer, né? Na minha opinião, eu queria tratar justamente sobre essa parte, né? Sobre o amor, né? Bom, todos nós sabemos que o ser humano
ele tem um pezinho no egoísmo, né? A gente tem a tendência, né, infelizmente, a querermos sermos egoístas, né? E daí surge a seguinte pergunta: bom, nós somos seres egoístas, ok? Mas a Torá, o judaísmo, principalmente o judaísmo, né? Ele fala que a gente tem que escolher uma pessoa só para a gente dividir, né, nossa vida, né? Nossa alma gêmea, nossas esposas, para a gente viver, né? Bom, mas não seria egoísmo? Poxa, você escolhe uma pessoa só para você poder se relacionar, porque o Criador não falou, bom, se a gente tem que ter a alma coletiva, se a gente tem que amar todo mundo, por que o Criador não escolheu o poliamor, né? Que algumas pessoas falam, o relacionamento aí com várias pessoas. E, na minha opinião, por que o Criador não quis isso, né? Se a gente for observar, desde que a gente nasce, né, o Criador bota a gente numa família para a gente aprender a amar a nossa família. Logo depois, o Criador nos dá amigos para que a gente aprenda a amar os nossos amigos. E assim por diante, a gente vai criando laços desde que a gente nasce. Né? Então, na minha opinião, o Criador então, nos dá a ordem, né, nos ordena a casarmos apenas com uma mulher e formarmos a nossa família, por quê? Para a gente aprender o que é amar a outra pessoa. Para a gente aprender o que é o amor. Como que o amor é construído. E por que esse amor não é construído? Por que a gente não tem um relacionamento com várias pessoas e só com uma, né? Por quê? Porque para a gente poder absorver e aprender esse conceito, a gente tem que começar do pequeno para o muito. Assim como eu falei que a gente tem que aprender primeiro a amar nossa família, para depois amar nossos amigos, para depois amar todas as pessoas que estão próximas com a gente, e depois as pessoas que a gente nem conhece, mesma coisa é o amor. Para a gente aprender o que é o amor verdadeiro, o Criador coloca na nossa vida as nossas esposas. Para que a gente possa aprender o que realmente é o amor. O que é o amor? O amor você só vai aprender na prática. E quando você começa a entender esse amor, você é capaz de amar as outras pessoas, entendeu? Porque dentro de cada pessoa reside o infinito. Logo, quando você está amando outra pessoa, você está pronta, quando você ama uma pessoa verdadeiramente, em cada pessoa reside o infinito, você está pronto para amar o infinito. Mas para você amar o infinito, primeiro você tem que amar essa pessoa. Né? Então, na minha opinião, é justamente por isso que o Criador nos coloca para nos relacionarmos com as nossas esposas. Né? E para poder finalizar essa paraxá, né, tem uma história muito bonita, né, que é do Rabi Akiva, só que essa foi o Rabi Akiva mesmo que viveu e não aconselhando outro casal. Né? O Rabi Akiva, para quem não sabe, ele foi um grande sábio do Talmud. Até os 40 anos de idade, o Rabi Akiva era analfabeto, então ele não sabia ler, não sabia escrever, e ele odiava a religião. Ele odiava se falasse perto de religião dele, ele ficava com raiva. E, certa vez, o Rabi Akiva se apaixonou, ele era jardineiro de um homem, ele se apaixonou pela filha do chefe dele, pela filha do dono da casa. E aí, o nome dessa mulher era Raquel, né? E ela era muito linda, muito bonita, diz o Talmud. E ela falou o seguinte: Akiva, eu só caso com você se você começar a estudar a Torá. Se você aprender a ler e aprender a estudar a Torá, eu caso com você. Se você não fizer isso, eu não caso. E o Rabi Akiva foi, estudou Torá, se tornou considerado o maior sábio do Talmud, né? Dentre todos os sábios. Todos são grandes, mas alguns consideram ele o maior de todos os sábios dentro do Talmud. E ele teve mais de 70 mil alunos. E certa vez, o Rabi Akiva viajava muito, né? Tinha vários alunos. A esposa estava com saudade dele e decidiu visitar o Rabi Akiva. Soube que o Rabi Akiva estava na cidade, ela foi atrás dele. E aí, quando a esposa do Rabi Akiva estava chegando próximo a ele, né? Vários alunos. E ela falou, não, eu quero falar com o Akiva. E os alunos começaram a falar, você? O que essa mulher está fazendo aqui? Ih, sai daqui. Aqui é o nosso mestre, ele está ensinando o Torá para a gente. Ele não tem tempo para você.
E aí o Rabi Akiva viu que estavam falando ali e falou, não, peraí, deixa eu ver quem tá aí. E ele vê que é a sua esposa. Ele manda todo mundo abrir passagem e ele manda todo mundo fazer reverência para sua esposa. E todo mundo abaixa a cabeça. E ele abaixa a cabeça mais do que todos os outros. E fala o seguinte, se vocês hoje estão aprendendo a Torá, é por conta dessa mulher. Essa mulher foi a minha maior mestre em Torá. Se não fosse por ela, vocês não teriam o seu Rabi Akiva. E com isso, eu termino a Paraxá, que é justamente o poder, né? Por conta do amor da esposa do Rabi Akiva com o Rabi Akiva, isso mudou a vida do Rabi Akiva, e o Rabi Akiva mudou a vida de 70 mil alunos, né? Então esse é um dos poderes que o amor tem, né? Não só o amor, mas as outras, várias outras qualidades que a gente tem também. E com isso eu finalizo essa paraxá.